O apanhador no campo de centeio começa com uma confissão. Holden Caulfield, um adolescente de 17 anos, decide contar o que aconteceu com ele durante alguns dias de desenho. Ele diz que não quer falar sobre a infância ou sobre coisas sentimentais, mas é exatamente sobre isso que ele fala o tempo todo. A obra de J.D. Salinger é, sem dúvida, uma das mais controversas e marcantes do século XX. Já foi censurada, idolatrada e analisada até a exaustão. Mas o que realmente a torna um clássico é algo muito simples. A honestidade brutal com que fala sobre o vazio que cresce dentro de nós quando tentamos ser adultos num mundo que parece falso. Roldan é o narrador daquilo que todos sentem, mas poucos têm a coragem de dizer. Ele odeia o fingimento, o falso entusiasmo, o teatro social. Ele não entende por que as pessoas deixam de ser sinceras à medida que crescem. E é essa incapacidade de aceitar a hipocrisia que o transforma numa personagem tão dolorosamente humana. O livro é um mergulho profundo na mente de alguém que tenta encontrar sentido onde tudo parece mecânico e sem alma. E talvez seja por isso que ele ainda nos fala, décadas depois da sua publicação, Holden anda pelas ruas de Nova York como quem foge de algo que está dentro de si. Ele foi expulso do colégio, mas o verdadeiro problema não é a escola, é o mundo. Cada pessoa que ele encontra, professores, colegas, desconhecidos, representam um tipo de falsidade. Ele observa os gestos, as frases prontas, as expressões ensaiadas. Todos parecem interpretar papéis. E Holden, incapaz de fazer o mesmo, se torna um estranho entre os seus. Salinger cria uma narrativa que parece simples na superfície, mas que tem uma profundidade devastadora. O que Holden sente é a desilusão de perceber cedo demais que o mundo é um palco, e ele não quer participar do espetáculo. É por isso que o livro nunca envelhece. Porque, em algum momento, todos nós já fomos Holden Caulfield, todos nós já tivemos vontade de desaparecer por não conseguir suportar a superficialidade das conversas, o peso das expectativas e o medo de perder a nossa autenticidade. O apanhador no campo de centeio é o retrato de uma juventude que percebe que crescer às vezes é apenas aprender a disfarçar. No meio de toda a confusão emocional de Holden, há um símbolo que sustenta o livro: a fantasia do apanhador no campo de centeio. Ele imagina um campo enorme, cheio de crianças a brincar à beira de um precipício. O seu papel seria ficar ali, atento, para impedir que elas caíssem. Ele seria aquele que apanha os que estão prestes a cair, o guardião da inocência. Esta cena é a alma do romance. Não é sobre heroísmo, é sobre desespero. Holden sabe que não pode realmente salvar ninguém. O mundo vai continuar a empurrar as pessoas para o abismo do cinismo, da pressa, da indiferença, mas ele ainda quer tentar. Essa é a beleza trágica da sua jornada. O Apanhador no Campo de Centeio não é um livro sobre rebeldia, mas sobre sensibilidade. É sobre a tentativa de preservar algo bom quando tudo parece corrompido. Holden vê pureza onde ninguém mais vê. Ele importa-se com pequenas coisas, o riso da irmã, a forma como as pessoas dormem, a chuva cair na janela. Ele percebe a vida nos detalhes e é por isso que sofre tanto. O campo de centeio é uma metáfora para o mundo antes da queda, e Holden, o apanhador, representa todos nós a tentar impedir que a inocência morra. Holden quer ser verdadeiro, mas a verdade dói. Ele não tem filtros. Ele fala o que pensa, sente o que sente e paga por isso com isolamento. O que Salinger constrói com mestria é o retrato de alguém que não sabe mentir para sobreviver. Holden tenta se encaixar, mas cada tentativa afastou mais das pessoas. Ele percebe que viver exige algum tipo de disfarce, e essa constatação destrói. Numa das passagens mais simbólicas, ele visita o Museu de História Natural. Lá, tudo permanece igual, nada muda. E Holden diz que queria que a vida fosse assim, imutável, protegida do tempo. Mas ele sabe que não é. Essa cena traduz o coração do livro, o medo da transformação, o medo de crescer e se tornar naquilo que ele mais despreza. Salinger, através de Holden, nos lembra que a autenticidade é um fardo e que ser sensível num mundo endurecido é quase um ato de rebeldia. Ele não se encaixa porque o mundo não está preparado para a sua verdade crua. E é nesse conflito que a história ganha a sua força universal, mostrando o preço que pagamos por nos mantermos fiéis
a nós mesmos. O ponto de viragem da história é a relação de Holden com a sua irmã, Phoebe. Ela é o oposto do mundo adulto, ingênua, sincera e livre. Quando Holden conversa com ela, tudo muda. É como se, por alguns instantes, ele se lembrasse do porquê de ainda valer a pena existir. Phoebe ouve-o, questiona, entende-o e, mais importante, não o julga. O amor entre os dois é o que ancora Holden na realidade. Ele percebe que, mesmo que não consiga impedir as quedas, ainda pode ser uma presença, ainda pode cuidar, ainda pode sentir. Salinger transforma este momento numa espécie de redenção silenciosa. Não há finais felizes, mas há um sopro de humanidade. O livro termina como começou. Sem respostas, sem certezas. Mas com a sensação de que talvez a salvação esteja em continuar a acreditar nas pequenas coisas, nas pessoas que ainda olham nos olhos, nos gestos que continuam sinceros, nos laços que resistem ao tempo. A ternura de Phoebe é o que o resgata do abismo, provando que a conexão genuína é o que nos mantém à tona. Mais de 70 anos depois, o livro continua incrivelmente atual, porque a crise de Holden é a crise de todos nós. Vivemos cercados por aparências, conectados por smartphones, distantes de tudo o que é real. O apanhador no campo de centeio é o antídoto contra essa anestesia coletiva. Ele lembra-nos do desconforto de sentir, da importância de permanecer vulnerável, da beleza de ainda nos importarmos. Salinger não escreveu sobre um adolescente confuso. Ele escreveu sobre a alma humana a tentar sobreviver num mundo que exige máscaras. Holden não é um herói, mas um espelho de tudo o que tentamos esconder. A confusão, a tristeza, o medo e o amor que ainda insiste em existir. Talvez por isso o livro incomode tanto, porque ele nos obriga a olhar para o que perdemos ao longo do caminho e para o que ainda pode ser salvo dentro de nós. O apanhador no campo de centeio não é uma história sobre revolta, é uma história sobre ternura, sobre a tentativa de não endurecer. Ler Salinger é como ouvir uma confissão sussurrada no meio da noite. Ele não te oferece respostas, mas faz-te lembrar que sentir ainda é o que nos torna vivos. Se essa história te tocou, compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita na beleza de ser verdadeiro. E deixa nos comentários o que ainda vale a pena proteger no teu campo de centeio. Obrigado por assistir e não se esqueça de subscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima. Se quiser mergulhar mais fundo, conheça nosso livro As Palavras que Nos Moldaram, link na bio ou comenta quero. Livora, construindo a maior biblioteca de resenhas do mundo. Segue para não perder os próximos vídeos.